Vamos lá, gente. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, vamos ler um texto conhecido por todo cristão, que é a tentação de Jesus. Eu quero bater um papo com você sobre isso. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e a Ele, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. A minha ideia de conversar com você sobre esse texto é porque nós estamos numa entre-safra de conversas mais sequenciais, mas é inevitável, a gente que vai conversando aqui, pregando na comunidade, o coração da gente vai se alimentando de alguma coisa durante a semana. Semana passada a gente falou um pouco sobre ética cristã, sobre o jeito do cristão viver. E a gente entendeu junto aqui que quando a gente abraça a fé em Cristo Jesus, quando a gente, como costumeiramente dizemos, quando a gente se converte, apesar de ser um termo mal usado nesse aspecto, porque conversão é algo que acontece dia a dia, mas a gente costuma dizer, né, fulano se converteu e tal, é assim que a gente costuma dizer. Mas enfim, quando a gente abraça a fé em Cristo, a gente tem um jeito de viver, uma forma de viver. A gente conversou sobre isso semana passada. A isso a gente chama de ética cristã. A ética é muito diferente da moral, relembrando um pouquinho, porque a moral varia, a moral é variável, depende do tempo, depende da sociedade, depende da cultura. Algumas coisas são aceitáveis, outras não. Mas ética não. Ética é um conjunto de valores imutável. E a gente sabe que esses valores estão no texto bíblico, na Bíblia Sagrada, como instrução para nós cristãos. Passam-se os anos, passam-se os séculos, nós estamos há 2 milênios de evangelho, e a ética cristã está aí na tua Bíblia, para que você a conheça cada vez mais e a viva cada vez melhor. Pensando nisso durante a semana, eu me deparei com a ideia clara de que quando a gente abraça a fé cristã e a gente se dispõe a viver a ética cristã, a gente vive um momento que é o momento da luta para que a gente viva essa ética. Há uma luta para que a gente largue a ética, há uma luta para que a gente largue essas ideias do Evangelho, há uma luta, e me lembrei dessa questão da própria tentação. Uma coisa meio ligada à outra. Se a gente quer seguir a ética cristã, a gente precisa estar preparado, porque a tentação é algo que faz parte da vida daquele que abraça a vida cristã. E é claro que não há exemplo mais claro de tentação, apesar de nós termos vários outros no texto bíblico, esse é muito explícito, né? A tentação de Cristo, a tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus é algo muito claro, através da descrição dessa tentação, da história de Jesus sendo tentado, a gente pode aprender algumas coisas importantes nessa situação. Eu abro a nossa conversa lembrando a você que a tentação de Cristo, ela acontece logo depois do batismo de Jesus. O texto que a gente leu aqui, a frase inicial é então. Se é então, não é? A gente tem a ideia de que algo aconteceu anteriormente. O que é que aconteceu anteriormente? Jesus foi batizado. Ele se encontra com João Batista ali no Jordão e ele é batizado. E no batismo de Jesus você tem uma demonstração incrível da figura do Cristo
junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. A Trindade está presente no batismo. É um momento único na história da humanidade, um momento especial. E Jesus sai dali para começar o seu trabalho ministerial, para anunciar o reino, para implantar o reino de Deus e anunciar as boas novas. Mas imediatamente após o batismo, ele é levado à tentação. É claro que quando a gente fala a respeito do batismo de Jesus e da tentação que Jesus vive, apesar de termos esse texto como base da nossa conversa, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o batismo de Jesus é muito único em alguns aspectos. A gente precisa se lembrar que Jesus, ele é o segundo Adão, é aquele que vem para não errar. Adão erra, Israel erra, Jesus vem para não errar. E a gente já conversou algumas outras vezes aqui sobre o link entre a tentação de Cristo e a tentação de Israel no deserto. Há um link muito claro em relação a isso, porque Jesus é o Messias que veio consertar todas as coisas. Mas dá para a gente observar essa situação da tentação de Jesus e perceber o seguinte: logo após ser batizado, Jesus é levado para o deserto. Isso abre a janela para nós entendermos que ao aderirmos à vida cristã, ao abraçarmos a fé em Cristo, ao iniciarmos a nossa caminhada com Jesus, tentação é alguma coisa que está presente. Inevitavelmente. A gente pode até dizer que ser cristão é ser alguém ameaçado pela tentação, que vai lidar com a tentação. Eu penso que, de um modo geral, todos nós somos tentados. A gente vai até conferir isso no texto bíblico. Mas para o cristão a coisa complica, porque agora nós temos consciência. Antes estávamos na ignorância, antes vivíamos a vida do nosso jeito, da nossa forma, fazendo como a gente quer, levando a vida como a gente quer. Agora a gente tem uma ética cristã para seguir. Agora a gente tem um padrão de vida a abraçar. Agora a gente tem a figura do Cristo como modelo. Então eu vou atrás de Jesus. E ao me dispor a ir atrás de Jesus, e tendo esse entendimento, vem a tentação para nos tirar justamente desse caminho. É dessa luta que eu estou falando. É dessa dificuldade em seguir a vida cristã que a tentação quer nos desvirtuar, não é? A gente, olhando para Jesus, a gente vai perceber que literalmente depois do batismo, esse processo se inicia. E a gente pode dizer que com a gente é a mesma coisa. Claro que Jesus não se converte, né, irmãos? Jesus não se converteu a Ele mesmo. Eu aceito a mim mesmo, Jesus, como... Não teve isso, né, gente? Mas a gente se converte. E iniciando a nossa vida cristã, a tentação é algo que começa realmente a fazer parte da nossa caminhada. A realidade da tentação é algo que a gente não pode desprezar. Talvez até a gente nem fale muito sobre isso, mas é uma realidade muito forte e tão presente que Jesus, por exemplo, na oração que a gente chama de Pai Nosso, ele ora pedindo sobre isso. Lembra? Mateus 6,13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma oração que ele nos ensina a fazer, dizendo, tome cuidado com isso. Perceba esse movimento de tentação. E ele ora pedindo a Deus para que a gente não caia em tentação. E nos ensina a orar a respeito disso. Todos são tentados. Não existe ninguém que não seja tentado. A gente tem, por exemplo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo dizendo, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele está falando com a igreja, ele está falando com crente, gente. Está falando com gente igual a gente esclarecida da fé. E ele coloca uma coisa interessante, ele diz assim, se algum irmão for surpreendido em algum pecado, ele for uma pessoa fraca e cair, aí ele diz assim, vocês que são mais espirituais, veja que coisa interessante, Paulo está classificando, porque essa é uma realidade do reino. Essa é uma realidade da comunidade. A gente tem gente mais velha na fé. E gente mais velha pressupõe-se gente mais madura na fé. Isso não é 100% ok, mas é o que se pressupõe. Quanto mais tempo eu vou andando na fé, melhor eu conheço o Evangelho, mais profundamente eu me relaciono com Jesus. Então tem gente que é mais madura na fé.
E gente que é mais nova na fé, a gente sabe disso. Fulano se converteu há pouco tempo, entregou a vida para Jesus há pouco tempo, está caminhando na fé há pouco tempo. E Paulo distingue esses dois grupos dizendo assim: se alguém for surpreendido em pecado, você que é mais velho na fé, vai lá e ajuda o irmão. Restaura ele em mansidão, cuida dele. Mas aí Paulo abre os olhos de todos, e ele diz assim: cuide-se porém cada um para que também não seja tentado. Crente velho e crente novo, está todo mundo no mesmo balaio nesse aspecto. Todos nós somos tentados, todos nós estamos suscetíveis à tentação. Mas afinal de contas, o que é tentação? Vamos tentar definir um pouquinho melhor isso, para a nossa conversa ficar mais produtiva. Tentação, existe mais de um termo usado no Novo Testamento, no grego, mas o termo usado aqui no texto que nós lemos é peirazo. É um termo que quer dizer testar alguém maliciosamente, pôr à prova seus sentimentos ou julgamentos com astúcia, tentar ou testar a fé de alguém, testar a virtude, o caráter, pela incitação ao pecado, instigar ao pecado, experimentar, esticar a corda para ver até onde a coisa vai. Essa é a ideia de tentação. Você vê que é uma coisa bastante explícita quanto a desvirtuar o coração de alguém, quanto a tirar alguém do caminho, quanto a persuadir alguém que aquilo que essa pessoa se dispôs a viver e a seguir não é adequado, tem alguma coisa que pode ser agregada a isso. Não vai fazer mal se você fizer o que eu estou dizendo que você pode fazer aqui, diz o tentador. Tipo assim, o diabo falando com Jesus: transforma a pedra em pão e come, não tem problema. Ordena aos anjos, pula aí que os anjos vão te segurar, não tem problema. É essa tentativa de desvirtuar o coração de alguém que se dispõe a seguir a fé em Cristo. Eu penso que, olhando para o texto bíblico, nós temos 3 agentes de tentação. Sei lá como é que é o nome que a gente pode dar a isso, mas acho que cabe esse termo, agentes. De onde vem a tentação? De onde ela procede? Vamos pensar em 3 situações explícitas no texto bíblico sobre isso. A primeira é que nós somos tentados pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás, pelo capiroto, né? Pelo cramunhão. Ele nos tenta. Não foi assim que fez com Jesus? É assim que faz com a gente. E essa realidade do texto bíblico nos alerta a respeito da existência das forças das trevas, e que a gente não pode brincar com isso. Nós vivemos num momento histórico que o que é transcendente tem perdido cada vez mais força em alguns aspectos. Não é? E essa coisa de Deus, essa coisa de diabo, como as pessoas dizem, não é bem assim, não é, o inferno é aqui mesmo, o diabo é o outro, né? Já diz alguns. Ok, mas nós não podemos perder a nossa visão cristã a respeito disso, da própria existência do diabo e de seus demônios trabalhando de alguma forma ao nosso redor. Pedro nos fala sobre isso, que o diabo é como um leão que fica ao nosso derredor tentando nos tragar. Essa é uma realidade que não pode ser desprezada. Mas há uma coisa para a gente balancear aí. Evangelho tem tudo a ver com bom senso, né? Se a gente não exalta, se a gente não valoriza, se a gente não coloca o diabo num pedestal, como muitos cristãos gostam de fazer, entendem que é assim que deve ser feito, e na casa a gente não entende assim. A nossa hermenêutica é uma hermenêutica muito clara nesse aspecto. Sabemos que o diabo existe, sabemos que ele tem poder, mas a gente não gosta de dar o microfone para ele falar, a gente não gosta de dar para ele o valor que ele não tem, a gente não fala que furou o pneu, foi o diabo, acabou a luz, foi o diabo, acabou o papel higiênico, é o diabo, acabou, não achei a vaga de estacionamento. Tudo. Tem gente, irmãos, que gostam de atribuir uma força e uma forma de agir ao diabo que ele literalmente não tem nada a ver com o texto bíblico, e a gente está sempre buscando a realidade da vida cristã no texto bíblico. Se eu não coloco o diabo num pedestal e dou a ele poder mais do que ele tem, eu também não posso desprezá-lo. Eu não posso deixar de entender que essa é uma realidade.
Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 3,5, ele escrevendo ao pessoal lá em Tessalônica, ele diz: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo, para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo chama aqui o diabo de tentador, e essa é uma realidade que não pode ser desprezada por nós. É aquele que de alguma maneira manipula, seduz, constrange, age, manipulando situações ao nosso redor e comprometendo as nossas decisões no dia a dia. A gente não pode desprezar essa realidade. O outro agente de tentação, penso eu, diante do texto bíblico, é o próprio sistema em que nós estamos inseridos. O sistema onde nós estamos inseridos trabalha para nos tentar, no sentido de nos induzir a abraçar os valores que esse sistema diz ser o melhor. Jesus viveu esse movimento da tentação por parte do sistema, principalmente do sistema religioso que imperava em Israel. Lá em Mateus 16, a gente tem o seguinte registro: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Experimentando Jesus, quiseram dizer: Jesus, faz aí, dá um sinal para você mostrar o seu poder, para a gente saber quem você é. Nós não podemos esquecer que a realidade de Israel, no tempo de Cristo, era muito diferente da nossa. Mas muito, irmão, mas muito mesmo. Nós estamos falando de um lugar no Oriente, com costumes diferentes, há 2000 anos atrás, e o que imperava naquele sistema era o poder da religião. Israel sempre foi ligado a isso, não dá para a gente desassociar Israel de religião, não tem como. Todo o poder econômico estava ligado à religião. O poder político estava ligado à religião. Qual era o maior prédio da cidade, o maior edifício da cidade? Era o templo. O que é que Jesus condena quando ele entra dentro do templo e põe os cambistas para fora? O mercado que era feito em volta do sacrifício. Os próprios sacerdotes ganhavam muito dinheiro com o câmbio que era feito no pátio do templo. A coisa era muito forte. Roma, para que Roma se colocasse sobre o povo judeu como império, chegaram lá com força, é claro, mas a liderança do Império Romano tinha um flerte político muito forte com a liderança religiosa de Israel. Tudo era comprometido. E Jesus é tentado por esse sistema. Trazendo a nossa realidade, nós também somos tentados pelo sistema. O sistema que é corrupto. O sistema que apresenta o pecado sistêmico está inserido na sociedade onde nós vivemos. A sociedade onde nós vivemos, ela apresenta estruturas pecaminosas, que, por exemplo, favorecem a injustiça, estruturas pecaminosas que apoiam a corrupção, estruturas pecaminosas que diminuem a pessoa humana, estruturas pecaminosas que contribuem para o mal. E a gente, de repente, sem perceber, a gente está envolvido nisso, sendo tentado a abraçar valores corruptos, sendo tentados a olhar para a nossa internet e achar que é certo, está tudo bem, é isso aí mesmo. Não tem problema um pouco de nudes, porque todo mundo vê. Não tem problema um pouco de pornografia, porque todo mundo vê. O sistema empurra isso para a gente goela abaixo, forçando a barra para que a gente seja, de alguma forma, aquele que declina da sua fé e abraça um valor que é contrário à própria fé, porque esse é o princípio da tentação. Eu estava falando hoje de manhã aqui, que a gente às vezes não percebe o quanto isso é forte, porque estamos no meio, estamos inseridos. E eu dei um exemplo aqui que me apareceu na cabeça na reunião da manhã, meio forte, mas é verdade. Você já ouviu falar o termo catarse? Catarse é um termo relativo a um domínio que acontece na mente de várias pessoas quando elas estão reunidas, por exemplo. Catarse é aquela coisa que toma conta de um grupo de gente.
A gente tem alguns movimentos de catarse na história. A Alemanha nazista é um clássico momento de catarse pela figura do Hitler, essa coisa toda. Mas, quando você vai assistir um jogo de futebol, acontece uma catarse lá. É muito interessante, você está lá no estádio, torcendo pelo seu time e tal, e aí você está cercado, às vezes está com um amigo, com um familiar, mas o resto das pessoas que estão ao seu redor, você nem sabe quem é. Quando o teu time faz gol, você sai abraçando quem você nunca viu. É uma loucura, é uma catarse, aquela coisa. Muito bonito isso, muito legal. Mas a catarse também pode nos levar a coisas muito ruins, muito feias. Briga de torcida. Um sai batendo no outro, nem sabe por quê, nem sabe para quê, não sabe nem o que está defendendo. Está no meio desse movimento. Eu lembro de uma tragédia de um jogo, alguns anos atrás, aí, talvez já uma década atrás, que um torcedor deu uma paulada na cabeça do outro torcedor que estava no chão, assim, matou o rapaz, uma coisa trágica. E é claro que quem fez isso foi preso, o torcedor que fez isso foi preso. E eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso, e ele na sua confissão dizendo, eu nunca fiz isso, eu nunca fui assim. Quando eu vi, eu estava envolvido por uma violência. Ele não era líder de torcida, não era bandido, não era nada. Era um cara, inclusive, trabalhador. A mãe confirmando isso, os irmãos confirmando isso. O que aconteceu? Ele estava no bololô. Ele foi. E a gente, muitas vezes, vive isso. A gente vai no bololô. Está todo mundo fazendo. Está todo mundo dizendo. Está todo mundo assistindo. Está todo mundo curtindo. Está todo mundo indo por esse caminho, eu vou também. E essa maré é altamente perigosa, por isso nós devemos ter uma ação clara de percepção ao que nos cerca e sempre tomarmos cuidado com o que o sistema está dizendo. Analise 2 vezes, 3 vezes, pense, porque isso é comprometedor. Jesus nos alertou, lá em João capítulo 17, versículo 15, que o maligno é alguma realidade presente. Ele orando ao Pai na oração sacerdotal, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, desse sistema corrupto. A gente já falou aqui que a palavra cosmos, que é usada no grego, ela tem vários significados, mas frequentemente no texto bíblico ela é usada como sistema. Sistema corrupto, sistema maligno, sistema mau. Portanto, o cristão deve tomar cuidado com o diabo e deve tomar cuidado com o sistema. Mas talvez o terceiro, mais frequente agente de tentação, e talvez o mais forte, seja o meu coração corrupto e o teu coração corrupto. Aí é difícil, né, gente? Porque quando a gente fala de diabo, é alguma coisa que está aqui fora, agindo contra mim. Quando a gente fala de sistema, de mundo, de sociedade, é alguma coisa com a qual eu lido, mas que está fora. Agora estamos falando de algo que está dentro da gente, do nosso coração corrupto. Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A minha própria cobiça me atrai e me seduz. A gente tem um monstro dentro da gente. Já ouviu aquela história do Jekyll and Hyde? Como é que pronuncia, Fabiana? Jekyll and Hyde. Não sabe nem o que eu estou falando. Mas você, tá bom, vou te contar. Escute uma música do Resgate que chama O Médico e o Monstro. É a história desse pessoal. Pronto. O Médico e o Monstro. O cara era bom, tomava uma fórmula, ficava ruim, ou coisa parecida, sei lá como é que era. Um monstro que tem dentro da gente. A gente lida com um verdadeiro monstro que está dentro da gente. Que grande desafio é esse? Essa coisa dúbil, essa coisa paradoxal. Eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu sou morada de Deus, Ele habita em mim, mas concomitantemente tem uma coisa monstruosa dentro de mim. Grande desafio, porque isso denota o tamanho da guerra. E faz a gente ter que ter um exercício frequente de saber cada vez mais o nosso limite e a corrupção do nosso coração que é revelada na nossa relação com o Evangelho. Sabe uma coisa bonita que os teólogos dizem sobre a Bíblia? Eles dizem assim, não é você que lê a Bíblia, é a Bíblia que lê você.
Eu vou conhecendo o Evangelho e ele vai me lendo, e ele vai me revelando. Puxa vida, eu sou assim. Eu sou alguém corrupto. Eu sou alguém dado a aquilo que não presta para o lado de cá, aquilo que não presta para o lado de lá. Meu coração daqui a pouco me leva para tal situação. Somos nós, somos assim. Portanto, sabermos os nossos limites, conhecermos as nossas fraquezas é fundamental. Você sabe que a gente tem aqui na casa o Celebrando a Recuperação. Eu sou apaixonado pelo Celebrando a Recuperação. O dia que nós começamos aqui, meu coração ficou cheio de alegria. O ano que vem nós renovaremos o grupo e abriremos para você participar. Agora o grupo é fechado, infelizmente, começamos assim, vamos acabar agora no começo do ano que vem, e aí a gente abre de novo e eu espero que você participe. Aliás, ontem o Resgate tocou no congresso do CR lá na IBAB, foi muito legal. Mas o que é que o CR tem que me atrai tanto? O fato de a gente se enxergar no outro. Na confissão do pecado do outro, confere Silvana, confere gente. Na confissão do pecado do outro eu me enxergo. Eu também sou assim. E saber o meu limite, a minha fraqueza, é um instrumento de proteção contra a tentação. Olha o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você está se achando o crentão, está se achando o espiritual, está se achando que você está bem. Não, já estou bem, Jesus. É aí que a coisa pega. Portanto, olhar para si e perceber-se devedor, e perceber-se incapaz, e perceber-se frágil em algumas áreas, isso é uma coisa pouco ouvida no meio cristão hoje. Todo mundo é super-herói. Todo mundo é cheio de virtude, todo mundo é amado por Deus e, eu estou longe do pecado. Uma grande bobagem, porque o que nós somos na nossa essência é pecadores, amados por Deus, mas pecadores. Observar-se assim é bom. Paulo, aliás, o texto bíblico, melhor dizendo, nos mostra que eventualmente essas três coisas trabalham juntas. Porque depois de você saber que o diabo tenta, que o sistema tenta e que você se tenta, aí você vai falar, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou defender primeiro? Goleiro, 3 bolas vindo na mesma hora. É pior do que você imagina. Porque a gente tem um exemplo bíblico que eu acho bem interessante, que nos mostra que frequentemente as coisas acontecem de uma vez, assim, elas são ligadas uma à outra. O exemplo que eu vou usar, ele é forte, ele é alto, ele é excessivo em alguns aspectos, mas ele nos traz esse entendimento, que é o exemplo do próprio Judas que traiu Cristo. Quando você lê o texto bíblico, não vou fazer isso para a gente ganhar tempo, mas você percebe que o diabo tentou Judas. O diabo corrompeu o coração de Judas. Mas você percebe também que o sistema corrompeu Judas porque ele ganhou um cascaio para trair Jesus, não foi? 30 moedas de prata. Foi um bom negócio, o sistema religioso corrompendo o coração de Judas. Mas tem mais, Judas já tinha essa intenção. O texto bíblico nos diz lá em Marcos 14, que ele roubava o dinheiro da bolsa, das ofertas, não é? Do pessoal ali, dos discípulos. Ele já tinha uma índole má. Quando a gente junta tudo isso daí, a gente percebe que realmente o campo é minado. E o negócio é complicado. Portanto, a gente precisa de uma ação divina para suportar tudo isso. Porque a realidade da vida cristã é a realidade também da tentação. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Reafirmando algumas coisas sobre a tentação. A gente não pode dizer que não sabia. Como cristãos, a gente não pode dizer que não sabia. É claro que Paulo também nos diz que o diabo, se for necessário, se transforma em anjo de luz para corromper o nosso coração. A luta é forte, mas dizer que não sabia é infantilidade cristã. Dizer que nós não passaremos, por isso é uma bobagem também. Todos passamos, todos passarão. Não há exclusividade nessa ação, ela acontece na vida da gente. Como é que a gente faz então? Diante de um desejo de seguir a vida em Cristo, diante do desejo de seguir um caminho, a ética cristã, eu vou por aqui, agora eu sou discípulo de Jesus, vem essa avalanche de tentação, é o capeta de um lado, é o sistema do outro, é o meu coração corrupto.
Talvez a primeira coisa seja vigiar. Vigiar. Ficar esperto. Mateus 26, 41, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis, em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus fala dessa situação dúbia que nós vivemos, né? O espírito está pronto. Vocês já estão em Cristo, vocês já estão em mim, já estão inseridos na videira, vocês são ramos. Mas a carne de vocês é fraca. Portanto, a gente deve caminhar alertas e vigilantes constantemente. A palavra vigiar, usada por Jesus aqui no grego, quer dizer tomar cuidado. Olha a profundidade do termo. O grego é fantástico nesse aspecto, né, irmãos? Tomar cuidado para quê? Por causa da negligência e da indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Vigiai, o que é? Tudo isso aqui. Vou ler de novo. Tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. O que é isso? Vigia, irmão. Vigia para nenhuma calamidade repentinamente vir sobre você. Ela vem sobre você, ela vem sobre mim, quando a gente é negligente e indolente. Quando a gente deixa de tomar uma postura cristã de vigilância. Quando a gente começa a ouvir outras vozes, quando a gente começa a dar espaço para outras opiniões, quando a gente se perde no nosso foco, que é a vida em Cristo e o caminho em Cristo. A minha parcela de preocupação e atenção, portanto, deve ser completa. E todo dia deve haver em mim espaço para uma avaliação. Como é que eu estou andando? Estou vencendo, porque conversão é processo, irmão. Conversão é processo. Cada dia a gente vai aprendendo uma coisa e lutando. Existem pecados que vão ocupar a tua luta vai ser contra eles a vida toda. É simples assim. Quando a gente tem o exemplo de alguém que é alcoólatra, eu lidei com isso proximamente. Um alcoólatra é o seguinte, ele é alcoólatra. Não é isso? A medicina, inclusive, trata isso como doença. Ele é alcoólatra. Não dá para o cara tomar uma cervejinha. Não dá. Não dá para o cara tomar uma taça de vinho na casa dele, lá com os familiares. Não dá. Não dá para o cara tomar Não dá. É uma luta constante. A gente não pode esquecer que essa realidade também ocupa a vida da gente nas mais diversas áreas. Tem gente que tem problema com a sexualidade, não pode. Vai ter que vigiar isso aí a vida toda. Outro tem problema com o dinheiro corrompe, dá um negócio. Então, vigia. Há uma coisa, vigia, não é? A segunda coisa, penso eu, que é justamente essa atitude de fugir. A gente precisa fugir da aparência do mal. Paulo nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, afastem-se de toda forma de mal. Uma outra versão, afastai-vos de toda espécie de mal. Em outra versão, fiquem longe de toda espécie de mal. Na minha versão, sai fora. Sai fora. Sai correndo. Sai correndo. Identifique aquilo que mexe com você, aquilo que mexe com a gente, aquilo que tem poder sobre a gente, e sai fora. Evita o mal, foge do mal. A gente temos que ter essa capacidade de viver nesse mundo e saber onde a gente pode e onde a gente não pode tocar, pisar, chegar, se envolver. Tem coisas que não cabem para a gente. Homens, queridos, existem prazeres que são proibidos a nós. E eu falo isso com mais veemência aos homens, mas incluo as mulheres também. Mas o homem tem mais problema com isso. Prazeres proibidos, que não tem a ver com a gente. Tem que estar fora do nosso alcance, distante de nós. A internet ela fez muita coisa boa, mas o nosso coração corrupto, humano,
possibilitou também que ela se tornasse um instrumento de muita porcaria, que chega sem a gente querer, sem a gente desejar, chega, foge, sai fora. Sai fora de um flerte, sai fora de um relacionamento esquisito, sai fora de um olhar esquisito, sai fora. Sai fora, prazer proibido. Não tem nada a ver com a gente isso daí. Não pode chegar até a gente. As mulheres também têm as suas áreas de debilidade, de dificuldade. Sai fora, irmã, pula fora. Se afasta, foge do mal. Se afastar é preservar. Às vezes esse afastamento vai fazer a gente tomar uma atitude contrária a todo mundo que está ao nosso redor. Está todo mundo fazendo, está todo mundo indo por lá. Não vou, porque sei da minha fraqueza, sei da minha debilidade, sei daquilo que faz mal a mim. E a gente precisa ser muito claro nesse aspecto e acabou. Tomando a nossa atitude ética diante da palavra de Deus e assumindo a nossa porção em a nossa posição de cristãos e seguindo a vida. Interessante é que a gente pode também, na hora da tentação, contar com a ajuda divina. Graças a Deus. É o capeta de um lado, é o sistema do outro, é o nosso coração corrupto, não sobrou nada para me ajudar. Não, irmão. Relax, take it easy. Jesus nos ajuda. 1 Coríntios 10, 13, reafirmando algumas coisas que já disse: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Não é lindo isso? Eu acho lindo. Primeiro porque inibe você de dizer, não aguentei. Dava para aguentar. É o que está escrito aqui. A tentação foi grande. Dava para aguentar. Não veio tentação maior do que a gente possa suportar. Dava para ter aguentado. Aliás, esse poder nós temos. Paulo nos diz lá em Romanos que agora a gente pode dizer não ao pecado. Coisa que nós não tínhamos. Éramos dominados pelos nossos desejos e prazeres. Agora o Espírito Santo habita em nós. E a gente tem essa autoridade para dizer não. Não vou. Não quero, não entro nessa. Além disso, você tem a própria ação divina nos ajudando para escaparmos disso. Eu acho bacana esse termo, providenciará um escape para que a gente possa suportar, um escape. Isso me dá uma clara noção de que Jesus sabe o que está fazendo e onde a gente está. Esse mundo louco, não é? Esse mundo de tantas propostas, de tantas possibilidades, de tantas situações que nos são apresentadas. Deus sabe onde a gente está. E mesmo no lugar onde a gente está, tem um escape. Tem uma porta que abre, tem um amigo que aparece, tem uma oração que é respondida, tem uma paz que invade o coração da gente e faz a gente se equilibrar na hora da tentação e a gente sai fora. Jesus foi tentado em 3 áreas. E eu quero terminar minha conversa com você ressaltando essas 3 situações pelas quais Jesus passou, para a gente aprender alguma coisa com isso também. A primeira tentação é aquela em que o diabo apresenta a Jesus a possibilidade de transformar pedras em pães. Era uma realidade possível a Jesus? Sim, com certeza. Como Deus encarnado, com certeza era possível. Mas Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é que o diabo fez aqui, gente? Astutamente percebendo a fome de Jesus, que estava lá 40 dias e 40 noites em jejum, claramente o que o texto nos diz, ele faz uma proposta para Jesus: resolve essa fome, resolve você mesmo. Para que ficar passando fome? Você é filho de Deus, resolve, transforma a pedra em pão, come, acabou a sua fome. É assim que ele age também, e a tentação vem a nós também nesses momentos, momentos em que nós estamos famintos, debilitados, desejosos, cansados de esperar,
não é? Ansiosos para resolver coisas. A gente que vive na sociedade do instantâneo, está cada dia mais difícil esperar as coisas acontecerem, né, gente? Já que você tem o saldo do banco num clique, já que você manda uma mensagem para o cara que está lá no Japão de um jeito muito fácil, já que as coisas são tudo muito prontas, já que você chega em casa faminto, pega lá um negócio, coloca no micro-ondas e em 1 minuto está pronto. Tudo é rápido. Você pega um avião aqui, daqui a pouco você está lá. A gente entrou nessa paranoia de que tudo tem que ser rápido e a gente não consegue esperar. E quem não consegue esperar está mais suscetível à tentação, porque esse é um caminho que faz a tentação chegar até nós. Na minha fome, deixa eu resolver isso pelas minhas próprias mãos. Deixa eu tomar a frente dessa situação e fazer acontecer. Não vou esperar. Deixa eu transformar essas pedras em pães aqui logo e acabar com isso. E Jesus não toma esse caminho, nos ensinando que ele não é bom. Estamos nas mãos de Deus. Aprendamos todos nós a esperar a movimentação de Deus para a nossa vida. Porque já diz Eclesiastes, há tempo para tudo. A segunda coisa que acontece com Jesus é que o diabo tenta a própria convicção de Jesus em ser filho de Deus. Sabe como ele abre a tentação? Se você é filho de Deus, opa! Olha que interessante, irmão. Há poucos versículos atrás, é que a gente não tem esse hábito de ler a Bíblia na sequência, né? A gente pega aqueles pedacinhos que estão com o título em cima, o nome disso é perícope, não é nome de doença não, é nome de texto bíblico. Você está com perícope? Não, não é coceira, não, é texto bíblico. Texto bíblico. Aquele textinho que tem o título em cima, e a gente lê só aquilo. É bom ler a Bíblia por todo. Se você ler a Bíblia por todo, você vai encontrar Jesus aqui, sendo batizado. Todo mundo testemunhando, Deus falando, o Espírito Santo descendo sobre ele. Ah, que momento incrível, que convicção, é o próprio Pai falando, filho, esse é o meu filho amado em quem eu tenho tanto prazer. Vem a cena seguinte, Jesus debilitado, 40 dias com fome, e o diabo falando, se você é mesmo filho de Deus. Essa tentativa, essa ação, ela acontece nas nossas adversidades. Porque nas nossas adversidades somos tentados a esquecer a nossa filiação. As lutas, elas costumam ser, infelizmente, um instrumento para a gente se enxergar diante de Deus. E a gente se enxerga diante de Deus quando a gente está passando uma luta de forma equivocada frequentemente. Frequentemente a gente está se sentindo abandonado. Frequentemente na hora da luta a gente está se sentindo largado, esquecido. Estou há tanto tempo nisso aqui, isso aqui não passa, isso aqui não acaba. E aí aparece a tentação para te dizer, mas você não é filho de Deus? Você não estava na igreja, domingão, levantando a mão e cantando lá, louvando a Jesus? Agora você está aí nesse perrengue desgranhento. É fácil, resolve isso, toma frente, faz o que você... Só você tomar a tua atitude, se esquece disso. Se desvincule dessa filiação. É a pior coisa que a gente pode fazer na vida. Portanto, conforme Jesus conseguiu lidar com isso, esse é o caminho para nós lidarmos também com essa situação. Nos lembrando frequentemente que a gente é filho de Deus. Amado ainda. Filho amado de Deus. Quando tem dinheiro, você é filho amado de Deus. Quando você não tem dinheiro, meu irmão, você é filho amado de Deus. Quando a família está estruturada e tudo bonito, você é filho amado de Deus. Quando chega uma situação familiar complicada, você continua sendo filho amado de Deus. É claro que os problemas que nós vivemos muitas vezes são fruto das nossas decisões erradas, do nosso pecado. Consequência do pecado chega até a nossa casa, chega até a gente. Mas o amor de Deus permanece sobre nós. E a terceira e última é que o diabo propõe a Jesus conseguir poder adorando o próprio rival de Deus. Ele
ele se apresenta para Jesus e diz: está vendo todo o poder que eu tenho? Está vendo tudo isso daí? Está à tua disposição, é só você me adorar. Quando a gente fala a palavra poder, frequentemente a gente tem uma ideia de gente poderosa, claro. Gente muito rica, gente de muito poder. Na verdade, todos nós queremos poder e desejamos poder. A gente quer poder para cuidar da nossa vida. A gente quer poder para resolver os nossos problemas. A gente quer poder para fazer a nossa vida caminhar pelo caminho que a gente quer. Todos nós temos uma sede de poder. E essa ação de tentação também vem sobre a gente, dizendo: olha, tem uma fonte de poder diferente dessa que você diz que você segue, esse tal de Jesus aí. Tem uma outra fonte de poder. É só você largar a mão, é só você abrir mão dos teus valores, é só você adotar outro caminho e está tudo certo. Você vai ter o poder de resolver as coisas na tua vida. Uma grande mentira e um grande engano. Porque conseguir o que desejo sem Deus, definitivamente não vale a pena. Fique sem o que você deseja, mas fique com Deus. Fique sem o que você anseia, mas continue com Deus. Porque se com Deus está complicado, imagina sem. Eu penso que esses caminhos alternativos que nos são propostos, eles batem a nossa porta frequentemente. Independente do que a gente faz, independente do que a gente exerce, as nossas atividades, independente de qualquer coisa, as tentações sempre estão chegando até nós. Cabe a nós como cristãos, portanto, vigiar, fugir do mal, contarmos com a graça e a misericórdia de Deus, nos abraçarmos como irmãos, porque a gente está na contramão mesmo, irmão. Vida cristã é contramão. Vida cristã não é a maré, não é a maioria. Vida cristã não é. Vida cristã é contramão, é contra a cultura cristã. Já disse John Stott no seu livro. Contra a cultura cristã. A gente vai na contramão. E vamos na contramão justamente porque há uma força contrária, que a gente pode chamar também de tentações ou coisa do tipo. Que Jesus nos ajude. Que Jesus nos dê graça. E que a gente se perceba necessitado de ajuda e de oração. Não sendo gente que pensa que é super-homem, que tem condição de vencer tudo. Dependemos da graça e do amor do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos?